Olá pessoal, eu sou Marcos Simões e hoje, com base no livro do autor Marco Antônio Coutinho Jorge, Fundamentos da Psicanálise de Freud e Lacan, volume 1, vamos falar um pouquinho sobre o que seria o recalque. Vamos começar falando aí da história do movimento psicanalítico de 1914 de Freud, em que ele fala da teoria do recalque. E ele diz que a teoria seria uma pedra angular sobre a qual repousa toda a estrutura da psicanálise. Foi um processo psicanalítico considerado um dos mais importantes trazidos por Freud, sem que se fosse utilizado, então, a hipnose. E é através do recalque que se poderia compreender o que se constituem sintomas e aquilo que nós temos armazenados no nosso inconsciente. Além do recalque, também poderíamos citar a resistência, a sexualidade infantil, a interpretação e a explicação dos sonhos como elementos que poderiam então nos falar sobre tudo aquilo que nós teríamos guardado de forma onírica, ou seja, guardados no nosso inconsciente. E o estudo do inconsciente se torna uma espécie de nova maneira de se entender como que funciona a mente humana. Até mesmo Freud estabelece que a história da psicanálise propriamente dita só começa com a nova técnica que dispensa a hipnose. Até mesmo porque não estava sendo possível perceber a resistência quando se aplicava a hipnose. Porém, ela era mais presente do que se podia imaginar. Se não estava sendo possível perceber a resistência, também não tinha se estabelecido ali o que seria de fato aquilo que estava recalcado. Tinha o processo de abreação, mas não se entendia ainda o que era o recalcar. Freud levou muito tempo para poder formular o que chamamos hoje de psicanálise, assim como podemos ver em suas obras tudo aquilo que ele descreveu. Porém, como ele manteve essa persistência em defender as suas teorias, isso tudo fez com que as pessoas começassem a conhecer tudo aquilo que ele estava estudando, tudo aquilo que ele estava difundindo. E isso também estabeleceu uma nova forma de olhar para todo esse processo, que vem então se chamar psicanálise. Bom, outro ponto que nós precisamos trazer aqui é que existe uma diferença a ser considerada entre o recalque e a repressão. Com base nesse livro do Coutinho Jorge, recalque ocorre entre diferentes sistemas psíquicos, instâncias psíquicas, causando uma mudança de um sistema para o outro, sem depender de uma ação externa coercitiva. Já que nós falamos sobre repressão, uma diferenciação que nós fazemos aqui, já com base na autora Elizabeth Roudinesco, é que a repressão se estabelece no conteúdo latente, ou seja, no pré-consciente, sem tornar esse conteúdo inconsciente, que seria uma característica, então, daquele material que nós chamamos de recalcado. Laplanche e Pontalis, no livro Vocabulário da Psicanálise, já trazem duas definições para o recalque, sendo uma operação pela qual o indivíduo procura repelir ou manter no inconsciente representações ligadas a uma pulsão, e acontece quando algo que seria prazeroso pela satisfação de uma pulsão provoca um desprazer, e numa segunda definição seria a constituição de uma defesa da nossa psique, o que Freud também eleva ao seu nível para algo mais profundo, como um ato constitutivo do nosso inconsciente. Ou seja, o recalque ele deve ser visto mais como algo profundo e um funcionamento do nosso inconsciente do que simplesmente uma defesa do nosso ego para algum material que possa nos causar algum sofrer. E quando a gente fala do recalque, a gente pode também decompor em três fases. A primeira fase seria a fixação, que seria um primeiro momento, uma primeira forma de olhar para o recalque como um recalque originário. Seria uma condição de pré-existência e que também seria mandatária para outras possibilidades, outras similaridades de conteúdos que nós vamos vivendo na nossa realidade. Quando algo não está trazendo o prazer necessário na realidade, ocorre um processo de fixar para um comportamento mais infantil, ou seja, age-se daquela forma como se agiu lá na infância. O recalque propriamente dito seria o segundo ponto, e ele pode ser pensado de duas formas. A primeira, a repulsa, que seria algo do consciente sobre o que deve ser recalcado. E a segunda, a atração, que estaria relacionado a tudo que se aproxima daquilo que foi recalcado. O recalque propriamente dito também estaria ligado a conflitos que ficaram para trás, ou seja, tudo que estiver relacionado também é recalcado.
Se não houvesse o recalque originário, não haveria o recalque de conteúdos ligados a ele. Então sempre tem algum conteúdo que origina essa maneira de recalcar e de guardar alguns elementos no nosso inconsciente. Já o retorno do recalcado seria o terceiro passo, a terceira fase, ocorre quando há um fracasso em barrar o conteúdo que deveria ser mantido no inconsciente. Esse conteúdo retorna e acaba causando sintomas, que seriam somatizações, por exemplo, a partir daquilo que deveria ficar nas profundezas oníricas. Então aqui é um breve trecho baseado na obra de Marco Antônio Coutinho Jorge, Fundamentos da Psicanálise, de Freud e Lacan, e nos vemos num próximo vídeo. Um abraço e até a próxima.